Família Dial, onde o saber encontra o sagrado. Família Dial, nomes eternos sendo anunciados. Família Dial. Shalom, Márcio. Shalom, família. Sim, é um assunto muito sério. Existe, de fato, uma enzima, a 15-PGDH, que funciona como uma espécie de botão de envelhecimento em vários tecidos. E bloquear essa enzima em camundongos literalmente rejuvenesce músculos e articulações. Shalom, família! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Família Dial. Hoje vamos falar de algo que parece ficção científica, mas é ciência real. Enzimas que nos envelhecem. Um inscrito mandou uma mensagem perguntando: o que são gerosimas? É verdade que bloquear uma enzima pode rejuvenescer músculos e cartilagem? Isso é de IA ou é mais um projeto babilônico de imortalidade para ricos? Para conversar sobre isso, eu vou chamar novamente a Signos, essa nossa especialista em biologia de envelhecimento, pesquisa profunda, variada e também parte do nosso projeto do Vindi, do nosso Família Dial. Bem-vinda, Signos! Olá, Márcio e todos os nossos inscritos! Hoje estou empolgada para começarmos o episódio 14 da série Saúde do Templo de Ial. Então hoje a gente vai entender o que essa enzima faz, né? Como que a ciência está tentando bloqueá-la, principalmente o que isso significa espiritualmente e socialmente. Roda a vinheta. Bora, Signos! O que é uma gerosima e o que faz essa tal de 15-PGDH? Gerosima é um termo criado por um grupo de Stanford para descrever enzimas que aumentam com a idade e atrapalham a regeneração. A principal delas aqui é a 15-PGDH. Ela é a enzima que degrada a PGE2, uma prostaglandina que age como um sinal de regeneração no corpo. A PGE2 ajuda a ativar células troncomusculares, a regenerar músculo, a colaborar na reparação de cartilagem e outros tecidos. Quando a 15-PGDH está alta, ela destrói rapidamente a PGE2. Resultado, menos regeneração. Então, quando somos jovens, 15-PGDH baixa, PGE2 funciona. Aí quando nós ficamos velhos, 15-PGDH sobe e a regeneração trava? Exato. O que mais? Nos músculos de camundongos idosos, a 15-PGDH pode subir de 10 a 50 vezes. E isso se associa à perda de massa e força, a famosa sarcopenia. Em cartilagem articular, ela também aparece aumentada em articulações envelhecidas ou com osteoartrite. Ok, agora a pergunta óbvia. O que acontece se você bloqueia essa enzima? Nos experimentos com camundongos idosos, quando bloquearam 15-PGDH com um medicamento, aumentou a massa muscular, a força voltou, a função mitocondrial melhorou. A fibrose diminuiu. Nos testes de corrida, camundongos velhos tratados começaram a se comportar como jovens. É uma espécie de rejuvenescimento funcional. E na cartilagem? Um estudo de 2025 na revista Science mostrou que, em joelhos de camundongos com osteoartrite, bloquear 15-PGDH reprogramou condrócitos para um perfil mais jovem, promoveu regeneração de cartilagem hialina, reduziu dor articular. E em cartilagem humana ex vivo, colhida de pacientes com osteoartrite severa, o inibidor de 15-PGDH também mudou a expressão gênica das células para algo mais juvenil. Então a ideia funciona tanto em músculo quanto em cartilagem, pelo menos em modelos experimentais, não é? Exatamente. E aí entra o tal do MF300, certo? Sim, a empresa Epirium Bio desenvolveu o MF300, um inibidor oral de 15-PGDH. Em ensaios de fase 1, em adultos jovens e idosos, ele foi bem tolerado, não houve eventos graves, e biomarcadores mostraram que a 15-PGDH foi realmente inibida. Agora eles caminham para a fase 2, focando em sarcopenia. Se tudo correr bem, pode virar um medicamento em alguns anos. Parece espetacular, mas qual o risco?
PGE2 tem dois lados. É regenerativa, mas em excesso também é pró-inflamatória e pode participar de processos tumorais em alguns contextos. Bloquear 15-PGDH cronicamente pode levar a níveis elevados de PGE2 em tecidos sensíveis. Em resumo, a curto prazo, os dados são animadores. A longo prazo, ainda não sabemos se aumenta o risco de inflamação crônica ou de alguns tipos de câncer. Não é uma pílula mágica. Agora a pergunta da família de Yao. Se podemos reverter parte do envelhecimento, nós devemos. E para quem? A Bíblia trata o envelhecimento como parte da nossa condição após a queda. Finitude não é bug, é realidade. Textos como Salmos 90 e Eclesiastes 12 falam de forma muito honesta sobre isso. Então, tentar curar sofrimento, por exemplo, devolver mobilidade a um idoso com osteoartrite severa, pode ser visto como um ato de misericórdia. O problema é quando a tecnologia vira projeto de imortalidade para poucos. Você está falando dos bilionários do sistema babilônico moderno. Exato. A história é velha. Reis, faraós, elites sempre buscaram escapar da morte enquanto o povo morre normalmente. Hoje, bilionários investem fortunas em tecnologias anti-envelhecimento. Se algo como o MF300 e outros forem caros, quem acessa primeiro? O risco é criar duas humanidades, uma minoria com acesso a terapias que mantêm o corpo jovem e a maioria envelhecendo e morrendo sem acesso. Isso é profundamente injusto e incompatível com o chamado de ir à justiça e ao cuidado com o pobre. Então a pergunta não é só funciona ou é ciência de ponta, é para quem? Com qual intenção? E com qual preço moral? Perfeito. Curar para restaurar dignidade é uma coisa. Usar a mesma tecnologia para alimentar vaidade e poder de uma elite é outra. Resumo em uma frase, Signos. A tecnologia de ponta para reverter o envelhecimento levanta questões éticas sobre justiça, acesso e os valores que guiamos como sociedade. O que mais? Ela nos desafia a refletir se nossos avanços científicos servirão para promover igualdade e cuidado com todos, ou se fortalecerão as desigualdades e o egoísmo. Muito bem. Família, se esse episódio te ajudou a enxergar além da propaganda de anti-envelhecimento, compartilha com quem precisa ouvir isso, né? Você também pode... Deixa teu comentário, tua reflexão e se inscreve para mais estudos que juntem ciência, teologia e justiça. Shalom, família, e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Temos uma enzima 15-PGDH que age como vilã do envelhecimento ao degradar PGE2. Bloquear essa enzima pode rejuvenescer tecidos, mas só será bênção se for usado com justiça e humildade, não como ferramenta babilônica de imortalidade para poucos.